sente e tal. Eu acredito que você deve orar primeiro a respeito disso, perguntar, né, ao Espírito Santo se aquilo condiz com você, mas falando assim, especificamente enquanto psicóloga, né, enquanto educadora. Eu acredito que não deve ser feito. Se o seu objetivo seja ensinar algum tipo de comportamento ao seu filho, então, por exemplo, o seu filho não tirou boa nota na escola, né, e você quer ensinar para ele que é importante ele tirar boas notas, uma boa forma não seria usando punição física, batendo. Essa não é uma boa forma de ensinar. Existem muitas formas de ensinar, né? Hoje a gente tem muitos livros que ensinam a respeito disso, mas a punição física não seria um bom recurso. Por quê? Porque a longo prazo, né, na existência da criança, isso causa danos psicológicos a ela. A primeira delas é medo dos próprios progenitores, dos pais. Então, só da criança olhar para o pai, olhar para a mãe, isso já causa medo nela. É a mesma situação do bullying, né? Onde a criança não quer ir para a escola, muitas vezes ela começa a ter dor de barriga, dor de cabeça, os pais não sabem por quê, levam no médico, a criança não tem nada, mas na verdade ela está tendo essa reação por causa da escola, por causa do bullying, do que ela sofre lá. Então, só dela ver a criança que está agredindo ela, fazendo bullying, ela já começa a ter esses sintomas. É a mesma coisa com os pais. Então, muitas vezes a criança começa a ter medo dos pais, ou então, a longo prazo, ela se torna um adolescente que tem medo de falar aquilo que sente. Então, tem muitas pessoas assim que ela tem dificuldade de expressar o que ela quer. Então, se eu falar assim, hoje você vai ter que fazer tal coisa aqui na célula, a pessoa aceita tudo, acata, porque ela tem dificuldade de falar, não, olha, eu não me sinto bem com isso, olha, eu não quero fazer isso. Então, são peculiaridades do comportamento que a criança desenvolve pelo fato de haver essa punição física, esse castigo, né? Então, eu acredito que não seria uma boa forma de ensinar algum comportamento para criança. Uma outra pergunta que apareceu ali com frequência foi sobre tecnologia e infância, né? Inclusive esse tem sido o meu tema de monografia, né, que eu vou estudar, sobre o uso de telas na infância. Vou tentar falar um pouco de tudo assim para vocês entenderem. Primeira coisa, sobre o uso de telas. O Conselho de Psiquiatria recomenda que as crianças utilizem até 12 anos 2 horas de telas. Então isso inclui televisão, celular, tablet, o que for, até 2 horas por dia. Parece que é muito pouco, né, nos dias que a gente vive hoje, né? A minha infância foi muito diferente, acredito que a infância de várias pessoas que foi diferente do que eu acho que foi a infância das crianças de hoje em dia, que elas têm muito acesso ao celular. Mas por que tem essa recomendação? Porque tem havido estudos provando de que o celular causa danos neurológicos na criança. Um deles também que eu estudei foi sobre a coluna cervical. Então, por causa da criança ficar muito nessa posição, a gente fica muito assim, né? De ficar digitando e a nossa pescoço fica muito assim. Existem estudos provando que daqui 30 anos os adultos vão ter muito mais doenças aqui na coluna cervical por causa disso. Então, tem havido já essa precaução de recomendar que não se use tanto o celular. Também as crianças têm tido muito problema de visão, têm usado muito mais óculos por causa da luz azul do celular, que é muito prejudicial para elas, ainda mais elas que estão em desenvolvimento, então a pupila delas ainda não está bem desenvolvida. Então é muito perigoso a criança ficar muito tempo no celular, muito tempo na televisão, também pela quantidade de estímulos que elas estão vendo. Então hoje a gente tem um problema nas escolas, né, de um diagnóstico massivo de TDAH, de autismo, aquelas doenças que a gente sempre ouve, exatamente por causa disso. Porque as crianças, elas estão sendo muito estimuladas, muito, muito, muito.
toda hora elas estão ali numa tela. Quando não estão no celular, estão na televisão. E enquanto estão vendo televisão, estão no celular jogando. Já viram isso? Às vezes as crianças estão brincando em grupo, aí enquanto uma está jogando videogame, a outra está no celular. Então é muito estímulo. E tem crianças que não sabem lidar com essa quantidade de estímulo, porque é tudo muito rápido, muito acelerado. E isso é exigido na escola. E aí quando a criança é mais devagar, demora para responder, do que ela é diagnosticada? Com autismo, com TDAH. Mas na verdade isso é um efeito do que tem acontecido hoje. Dessa quantidade de estímulo em celular, em tela, que é prejudicial para a criança. Então por isso que é importante que pelo menos em casa a gente controle a quantidade do uso de tela com as crianças. Eu fico assim, ai gente, sério, isso eu preciso confessar pra vocês. Eu fico sempre reparando no ônibus às vezes, que às vezes, gente, a criança sabe nem falar. Mas eu acho impressionante a criança assim, com a tela na cara. Ai, eu tenho vontade assim, tipo, pelo amor de Deus, não faça isso. Então, precisa cuidar, sabe? E isso fazendo combinados em casa, sabe? O combinado nunca sai caro. Então, até o Marlon, meu sobrinho, né, que tem 12 anos, ele sempre fica final de semana lá comigo, com o Fidel, né? E a gente sempre faz combinados com ele, né? Ó, agora é o momento que você pode mexer no celular, você pode ficar jogando, e aí depois a gente tem um momento que a gente passa junto, a gente vai brincar, eu, o Fidel e você. Ah não, agora é o momento da gente interagir socialmente, né? Que nem sexta-feira foi a formatura da minha irmã, e daí eu fiquei absurdada, que ele tava num lugar lindo, maravilhoso e jogando. Aí eu fui lá e conversei com ele, eu falei, Marlon, olha que lugar legal. Aí que ele foi olhar, ele, nossa, que bonito aqui, não tinha visto. Eu falei, pois é, você perde muita coisa quando você fica ali, ó, só no celular. Então, vai muito de você conversar com a criança, fazer combinados com ela. Então, vendo a realidade lá da sua casa. Talvez, você vai jogar de tal horário a tal horário, vai ser 2 horas por dia. No outro tempo, você vai fazer outras atividades. Sabe, quem já viu aquele mural do Super Nani, sabe? Que tem as regras, o que a criança faz todo dia. Então é bem legal você fazer isso, fazer combinados mesmo com a criança. Sobre a tecnologia, acredito que às vezes tem muita coisa para ser falado, né? Sobre jogos de violência, que é importante cuidar disso, porque tudo isso influencia sim no comportamento da criança, no sono dela, a criança começa a ter mais pesadelo, filmes de terror também, cuidar do filme que a criança assiste, às vezes até filme que a gente acha que não tem problema, que, por exemplo, filme de super-herói, tipo Deadpool, assim, que é muito violento, fala muito palavrão, coisas assim, sabe? Cuidar, geralmente os filmes que têm a classificação indicativa são porque não é recomendado para a criança assistir. Então, tem que cuidar disso. Sobre tecnologia, alguém gostaria de falar alguma coisa que eu não falei e que gostaria que eu falasse? Questão de a partir de que idade que é recomendado a criança ter o celular, né? Porque às vezes é importante você se comunicar com ela por WhatsApp e tal, mas em contrapartida tem outras situações que alguém possa estar falando com ela também, né? Um desconhecido. Tá. Eu uso como parâmetro o que a Google recomenda, né? A Google coloca que é permitido uma criança ter uma conta lá a partir dos 13 anos, né? Então, a partir dos 12, 13, assim, né? Até inclusive eu dei o celular pro Marlon, meu sobrinho, né? E ele tá com 11, mas é porque agora eu e a Fidel a gente considerou que ele tá seguro, que a gente sente que ele realmente sabe a importância do celular, ele sabe mandar uma mensagem. Porque desde os 8 anos ele queria ter um celular. E ele não sabia nem escrever direito porque estava sendo alfabetizado. Então pra que ele vai ter um celular? Depende da pessoa também, né? É. Tem convivência, tem outras pessoas que têm mais cedo, outras mais tarde na escola, daí ela acaba não querer também, né? Também, por causa dos colegas, né? Mas assim, falando particularmente como Cauane, né? Eu falaria 12 anos. Eu acho que é uma idade ideal. E tentar conversar também com a criança, convencer que ela não é todo mundo, ela não é igual a todo mundo. E tentar explicar
por que hoje em dia todo mundo tem um celular? E como que antigamente, na sua época, não era tudo assim. Então, que as crianças acham muito assim que o celular define a identidade delas. Se eu não tenho um celular, eu não sou uma criança igual todo mundo. Então, tentar explicar isso, né? Falar, olha, na minha época, não quis falar positivo, na minha época nem todo mundo tinha celular e como que a gente se divertia, o que a gente fazia para se distrair. Uma coisa que eu tenho percebido também, as crianças têm perdido esse senso de inventar brincadeira, sabe? Que é você estar num espaço vazio e você criar uma brincadeira junto com seus amigos. Vamos brincar aqui, sabe? Criar uma brincadeira. Porque as crianças têm o celular e no celular está tudo pronto. A criança não precisa criar nada. Então, esse é um outro prejuízo que causa, porque a criança não tem a criatividade de criar algo e isso vai influenciar depois na escola. Porque muitas crianças não têm senso criativo de fazer uma redação, de fazer um desenho diferente, né? Até o Fidel estava me contando antes de vir pra cá que ele fez uma redação na escola sobre como é que foi criado o penal. Eu achei barata a história dele, né? Como que era criativo, fiquei pensando, nossa, imagina a cabeça dele como que era quando ele era criança, né? Então tem crianças que perdem esse senso criativo e é bom a gente estimular isso, deixar que a criança aflore isso, sabe? Que ela deixe os pensamentos dela realmente fluírem para que ela seja estimulada a isso, né? Outro assunto ali que apareceu também foi sobre a criança na igreja, né? Aqui no contexto... Nossa, esse é o assunto que eu gosto de falar. Então, um problema que a gente enfrenta é sobre a criança não ficar paradinha, né? Do jeito que a gente gostaria que ela ficasse. Realmente, a criança não vai ficar, tá? Então, jamais. Não, porque seria muito estranho se ela ficasse. Não seria estranho que seria uma criança totalmente comportada? Seria muito estranho, né? Então, assim, mesmo lá na Videira, onde a gente tinha um culto específico, né? A gente tinha um prédio só para as crianças, onde tudo era para elas tinham um culto para elas. Mesmo lá, as crianças não ficavam quietinhas. E imagina que existiam mais de 20 líderes cuidando ali no pátio, né? Não sei como é que fala, no prédio, cuidando. Mesmo assim, as crianças não paravam quietas. Porque elas não têm que parar quietas, elas são ativas, elas são criativas e elas querem ficar se movimentando toda hora. Mas como lidar com isso, né? O que a gente faz? Então, às vezes, no culto, você vai ver lá a criança que ela não para quieta, não tá falando. O que você tem que fazer, né? De forma prática. A primeira coisa é você se aproximar da criança se colocando na altura dela, nunca de forma superior, sabe? Falando tipo, tô mandando você ficar quieto e se você não ficar quieto, no final do culto o pastor vai lá falar com você. Não faz isso, entendeu? Não usa o medo, porque primeiro, ela vai ver o pastor sempre como alguém ruim, né? Segundo, que vai criar medo em relação a pessoas em posição de autoridade, então vai ser uma criança que sempre tem medo das pessoas. E você não vai ensinar o princípio, porque o que você está querendo ensinar para a criança? Que no culto é importante você ter uma postura de reverência. Então, como você vai ensinar? Primeiro, você vai se colocar... Não, o Fidel não tem a minha altura. Então, assim, vamos imaginar que é pequenininho. Então, você vai se colocar... Você vai colocar na altura da criança, né? Se abaixar. Isso é muito legal, porque a criança sente que você tá se colocando numa posição de amor em relação a ela. Então, nunca assim mais alta, né? Então, você vai se abaixar, vai falar com ela ajoelhada. E vai explicar pra ela. Falar, olha, tô percebendo que você tá bem agitado aqui no culto. Tá acontecendo alguma coisa? Normalmente, quando a pessoa já fala assim, a criança já vai falar. Todas as vezes que eu falei assim com uma criança, ela falou alguma coisa. Muitas coisas engraçadas. Assim, eles falam, eu tô com vontade de ir no banheiro, mas meu pai não deixa eu ir. Então, às vezes a criança quer ir no banheiro. Eu tô quase fazendo xixi na calça. Ou a criança fala, nossa, eu tô morrendo de fome, eu não tomei café hoje. Surge muita coisa. Por que a criança tá agitada? Às vezes ela tem os motivos dela. Ou ela fala uma coisa engraçada, tipo, tá muito chato isso, eu não quero ouvir isso.
Ai, tô querendo ir pra casa. Já teve coisa assim, ontem minha avó morreu. Então, a criança é um serzinho muito curioso, que a gente tem que estar mais disposto a ouvir elas. Eu sinto que às vezes a gente está mandando muito nelas e menos disposto a ouvi-las. Então, falar isso, né? Olha, por que você tá agitado, tô percebendo aqui e tal, aconteceu alguma coisa? E deixar a criança falar. Quando ela falar, você demonstra empatia. Como que você demonstra empatia com a criança? Falando, olha, eu sei que é muito difícil passar por isso, né? Olha, deve ser muito difícil perder uma pessoa, ainda mais a sua avó, que você deve gostar tanto. Nossa, deve estar doendo muito sua barriga, você está com fome, né? Se a criança está com fome, vamos providenciar algo para ela comer. Né? Então vamos lá no banheiro junto, eu te levo. Mas quando é situações onde a criança mesmo, ela reconhece, eu não quero ficar aqui, aqui tá chato, ou eu não quero levantar minha mão no louvor, eu não gosto de ficar de pé no louvor, minha perna tá cansada. Nesses momentos, que é o que as crianças mais falam, é você falar que você também sente isso. E a gente não sente, às vezes? Ali é a verdade. Gente, às vezes no louvor você não tá cansado, você não queria sentar, ou você não tá com vontade de levantar a mão, ou tem dia que você não tá com vontade de vir pro culto. Isso acontece, não é sempre que a gente tá super animado pra vir pro culto, né? Às vezes a gente tem que fazer um esforço mesmo. E falar isso pra criança, olha, eu também sinto isso. Às vezes eu também tenho preguiça de vir, às vezes eu também tenho dor na perna de ficar de pé no louvor. E falando isso, você vai assustar a criança, porque a criança não espera que você fale isso. Porque a criança sempre vê o adulto numa posição de autoridade, de alguém que manda. E ela vai ver que você está sendo empático com ela e você vai ver o comportamento dela vai mudar completamente. Façam isso e vocês vão ver. Daí, normalmente, quando eu falava isso, eu falava, olha, eu também tô sentindo, eu sinto isso às vezes, mas olha, se a gente fizer uma força junto, a gente vai conseguir ficar no culto junto, né? Então, vamos cantar junto agora no louvor? Pra gente fazer força junto, a gente vai conseguir. Aí a criança, tá bom, vamos lá, eu te ajudo. E aí eles ficam de pé e ficam firmes. É uma forma diferente, porque você está mostrando para a criança que é importante ela estar no culto e que não é errado você estar cansado. Entende? Eu vejo que muitos pais fazem isso. Eles querem mostrar para a criança que algum comportamento delas é errado, só que eles mostram isso fazendo com que a criança se sinta mal por isso. Tipo, se sinta culpada por estar fazendo aquilo. Não é assim que tem que fazer. Tem que mostrar isso fazendo a criança se sentir bem. Então, não é errado eu me sentir cansado, não é errado. Só que existem momentos que a gente realmente tem que fazer um esforço. Né? Então, sobre isso, sobre a criança estar na igreja, que ela nunca vai ficar totalmente quietinha, que existem formas de a gente lidar com elas. Outra coisa também, que eu vejo muitas vezes que as pessoas não estão tão atentas às crianças quando elas, por exemplo, não levantam no louvor. Né? Porque agora a gente ainda não tem um trabalho tão específico com as crianças ficam junto no culto, né? Então, às vezes eu sinto que, pelo fato das crianças estarem ali misturadas na igreja, se a criança fica sentada, não tem muito problema. Né? Mas eu queria estimular você, que quando você visse algo assim, né, acontecendo, com todo amor, com toda a empatia, você fosse até a criança, orasse por ela. Sabe, eu sinto falta disso, de verdade, assim, da gente orar mais pelas crianças, mas não ter um apelo para ir lá orar pelas crianças, mas espontaneamente, alguém ir lá e orar pelas crianças. Falar, realmente, assim, sentir, sabe, orar no espírito e se mover até aquela criança e orar por ela, perguntar para ela, olha, você quer que eu ore alguma coisa que está acontecendo na sua casa? E orar por ela. E estimular quando você visse assim, uma criança desanimada. Eu sempre vejo isso, assim. Às vezes as crianças estão desanimadas por coisas que estão acontecendo na casa delas.
E ir lá e falar, olha, eu tô percebendo que você tá sentado e tal. Falar com todo amor. Porque se a gente vê algum adulto assim, né? Sei lá, alguma pessoa, por exemplo, a Flávia, né? Que todo mundo conhece a Flávia na igreja. Aí a Flávia tá no louvor sentada, ela com uma cara desanimada. Com certeza que alguém, pelo menos uma pessoa, vai até a Flávia. Perguntar, por que a gente não faz isso com as crianças? Eu sinto que ainda é porque a gente não se importa com elas. Sinto que as crianças, elas estão sendo ignoradas dentro da igreja, sabe? E lá fora tá tendo um investimento massivo contra as crianças, com as crianças, né? Muita coisa com as crianças. E aí o que a gente faz, né? Tem pouco investimento, a gente precisa investir mais nas crianças, para que elas sintam mais prazer de estar aqui do que lá fora. Né? Porque o que elas vão perceber? Na igreja eu sou ignorado, não sou tão importante, mas lá fora tem música pra mim, lá fora tem dança pra mim, então vai ser muito mais interessante lá fora. Então eu sinto que a gente precisa orar mais pelas crianças, estar com elas, ouvir elas, porque elas têm muito a ensinar pra nós. Amém? Amém. Deixa eu ver o que mais. Educação dentro da casa. Como lidar com uma criança mimada. Tem outro como lidar com birra. Tá. Então, eu tenho estudado sobre a disciplina positiva. Não sei se alguém já ouviu falar aqui. Não? Tem um livro muito interessante, o título é esse mesmo, Disciplina Positiva, que é de uma psicóloga norte-americana. Muito legal. E esse livro ele é de 30 anos atrás e ele foi reeditado porque é um livro muito bom que fala sobre a disciplina positiva. Basicamente, né, a gente tem três modos de ensinar uma criança. A gente tem pelo modo da coerção ou da autoridade, que é falar, né, mandar a criança falar, você precisa comer fruta no café da manhã, e a criança fala, não quero. Fala, não, eu tô mandando, você vai comer. Então esse é o lado mais autoritário. E aí tem o lado indulgente, que é aquele pai que deixa ver que a criança ser livre, acredita que pela liberdade a criança vai aprender pelos seus atos. Porque assim, né, a gente fala esses dois lados, parece assim que é tipo dois monstros, assim. Mas na verdade, né, quando eu tô às vezes conversando com os pais, eu vejo muito claramente os dois papéis. Só que não muitas vezes desse jeito caricato, né? Que muitas vezes eu vejo que os pais indulgentes, eles são pais super legais, pais que dão muito carinho para a criança, que são muito amorosos, só que eles têm dificuldade de estipular limites na criança, porque eles se sentem culpados. Eles acham que se eles falarem não para a criança vai deixar de amar elas. Então, são pais que tiveram uma história de vida de se sentir culpados em dizer não. Então, eu não posso dizer não para a pessoa porque, nossa, a pessoa não vai gostar mais de mim se eu falar não. Então, é mais ou menos por essa via. E aí a gente tem um terceiro modo, que é pela disciplina positiva. A disciplina positiva preza pela gentileza e pela disciplina. Então, o uso da disciplina e da gentileza, falando a disciplina de forma gentil com a criança. Eu acho que a disciplina positiva pode ser muito usada, ela deveria ser usada na escola, na igreja, em casa, porque ela é muito efetiva para ensinar a criança esses comportamentos do tipo que a criança é mimada, que a criança não arruma, não ajuda a fazer um serviço em casa. Então, ela é muito efetiva. Mas fica aí o questionamento, né? Como é que eu vou ensinar o meu filho a deixar, meu sobrinho, sei lá, alguém, deixar de ser mimado? Pela conversa, tá? Pelo diálogo. Parece que não vai dar certo, mas dá sim, tá? E usando muito essa psicologia mais... Como é que eu posso falar de um senso comum? Disciplina... Assim, vou falar de forma prática. Vamos se dizer que a gente tem um comportamento na criança
que ela não gosta de comer quase tudo, que é uma coisa que eu vejo muito, que as crianças têm dificuldade de comer coisas que faz bem pra saúde, né? Elas querem comer o que elas querem. Então eu já vi muito assim, a criança quer comer só linguiça, meu Deus, aí, nossa, deu pai fica... Gente, e sério, os pais fazem isso, eles comem... No meu caso, só melancia. Só melancia. Aí tem que procurar melancia. Ainda bem que não é sushi, imagina a criança quer comer só sushi. Enfim, a criança quer comer só determinado tipo de alimento. E se você fala não, a criança usa da manipulação, que é o que a criança mimada faz muito. Só que ela não tem esse pensamento, né? Vou usar da manipulação para obter o que eu quero. Não, a criança não faz isso. Ela simplesmente sabe na cabecinha dela que se ela fizer determinadas coisas, ela vai ter o que ela quer. Simples assim. A gente também é assim um pouco, né? A gente sabe que se a gente fizer determinada coisa, a gente vai obter algum ganho. Se a gente fizer uma carinha assim, mas de coitadinho, a gente vai ter aquilo que a gente quer. A criança faz isso. Então, vamos se dizer que no almoço a mãe fez lá fígado cebolado para a criança comer. Daí a criança fala, eu não quero comer isso, não quero. Aí a mãe, que é, vamos dizer, indulgente, do tipo, né, que deixa a criança fazer o que ela quer, fala, então o que você quer comer, meu anjo? O que você quer? O que eu posso fazer para você comer? Eu quero linguiça. Então tá bom, pra você comer eu faço. Daí a mãe vai lá e faz a bendita da linguiça e a criança come. Então, aí a gente tem um exemplo que a criança, só dela falar que não queria, né, fazer uma vozinha, ela teve o que ela quis. Mas também tem exemplos de tipo, a mãe fala não e continua falando não. E daí a criança faz aquele berreiro, se joga no chão. E nem chora direito, né? Ela só grita. A gente vê muito isso no mercado, né? Como que você faz isso? Como? Não leva pro mercado. Não é? Mas aí quando vai levar no mercado até que idade? Só conversar, na verdade. Uma coisa que a gente fez e funcionou muito bem, graças a Deus, o Matheus nunca foi assim, sempre desde Nenezinho levando no mercado, e quando ele queria alguma coisa, esse aqui não dá. Escolhe uma outra coisa mais barata, mãe não tem dinheiro. Então até hoje ele vai no mercado e fala, mãe, esse aqui é muito caro, posso comprar esse? Não posso. Então ele teve esse costume, posso esse, posso aquele. Ele já tem uma determinada, que é aquele Storrone, que é R$1,99, que é aquilo que ele pega. Ele não pede mais nada, sabe? Daí, e se ele quer alguma coisa diferente, Matheus, esse é muito caro, ou esse ou aquele, né? Ou nenhum dos dois hoje não dá. Então, ele se acostumou assim, né? Legal. Então... Eu também aprendi assim, eu lembro do meu pai, de uma instrução bem legal, que isso ensina a criança o valor das coisas, né? Assim, que tem valor. Eu nem sabia ler direito, eu tinha uns 5 anos, 6 anos, e daí eu só sabia números, sabia 0, 1 e 2. Daí eu tava no mercado lá, daí eu tava nas gôndolas, não sabia que era nome gôndola, né? Nas gôndolas lá e tal, daí tinha etiquetinha, daí eu falava assim, pai, pode ser aqui? Eu disse, não filho, tem que ser tal. Ele sempre falava, conforme tinha dinheiro, não, tem que ter o 0 na frente, entendeu? Então, pode ser 1,99. pode ser ter 1 ali, daí pode, 1, 2, tá, pode, então tá bom. Daí ele sempre falava assim, daí eu sempre ia procurando, não, esse aqui 2 tá, pode, então eu quero esse aqui. Então é assim, às vezes a gente, é bem legal esses exemplos, porque assim, às vezes a gente quer que a criança faça determinada coisa, mas a gente não ensina ela, não tem paciência de ensinar. Então como que daria pra usar? Isso eu teve isso com o Marlon, desde que ele, tinha 2, 3 anos que ele ia no mercado comigo. Ensinar pra criança, falar assim, então a gente tá indo no mercado, você pode fazer de várias formas, né? Falar assim, você pode comprar